do Vovô. Alexandre, com tantas competições, com tanta intensidade dos jogadores, como é que você avalia o atual momento da preparação física do time? Eu não vejo com tantos problemas. Eu vou te dizer que nos primeiros 2 jogos, inclusive, me surpreendeu o ímpeto físico, né, a agressividade que eles tiveram, a força para buscar o resultado naquele 4-3, inclusive. Nesse último jogo, da mesma forma, você abre 2, com toda a dificuldade que impõe o jogo, daqui a pouco você pensa em administrar a situação. Fomos surpreendidos e penalizados por isso, mas terminamos da mesma forma, buscando o resultado, onde você fica assim tranquilo nessa relação da parte física. É claro que nós temos um grupo heterogêneo ainda, alguns atletas com pequenos problemas, em função até do pouco trabalho, de chegarem depois, de não terem feito uma base ideal e principalmente em função do calendário, porque uma coisa é você fazer uma pré-temporada longa e você já começar uma competição, ou uma série de competições como essa, e você já está totalmente preparado. Outra coisa é você fazer uma pré-temporada curta e já ter uma sequência muito grande de trabalho, de jogos, onde você não tem uma semana cheia para você ir pincelando, melhorando e deixando o grupo mais homogêneo. Então, o calendário nos impõe grandes dificuldades e esse é o grande desafio agora. Pegar esses atletas que têm pequenos problemas, tentar torná-los aptos ou crescer a sua condição física o mais rápido possível, deixando o grupo homogêneo. Como é que o preparador físico trabalha numa situação dessas? São muitos jogos, há uma sobrecarga de jogos muito intensa. Como é que se faz? É um trabalho diferenciado, é isso, Alexandre? Não, o grande detalhe agora é tentar recuperar o atleta. Esse é o grande desafio, porque quando você tem problemas físicos ou você não está totalmente pronto, a recuperação é o mais difícil. Quando você está bem condicionado, você consegue se recuperar rápido de um jogo para o outro. Quando você tem pequenos problemas, você demora mais para recuperar. Então esse é o grande desafio, a gente tentar recuperar os atletas o máximo possível de um jogo para o outro, e aqueles que têm problema, ou até mesmo aqueles que estão saindo por cartão, por suspensão, até mesmo por opção do treinador, a gente pega esse atleta e aí sim deixá-lo numa boa condição. Você falou no começo que tem alguns problemas pontuais, né? Que no geral o grupo está bem, só não está homogêneo por causa desses problemas pontuais, né? Você poderia detalhar que problemas são esses? Não, é difícil a gente ficar apontando nomes, né? Acho que nós temos, vocês pegam os atletas que chegaram por último aí, são os atletas que apresentam o maior problema pela falta de treinamento, como eu estou dizendo. Então são situações que a gente está direcionando para tentar resolver o mais rápido possível. E isso te traz uma certa sobrecarga, porque se você tem dentro de campo 2, 3 atletas com pequenos problemas, você pode sobrecarregar os outros 6, 7 que também estão lá. Uma coisa é você ter um com desgaste maior, que o próprio jogo pode impor, às vezes, em função da exigência daquele jogo, os outros conseguem suportar. Quando você já tem 3, 4 caindo de rendimento, você sobrecarrega os demais. E isso é que a gente está estudando bem com a comissão técnica, inclusive na montagem do elenco, para a gente tentar não sobrecarregar os demais em função de um desgaste físico. Mas, como eu disse, no meu ponto de vista, não é algo que chama muita atenção negativamente nesse momento. Nós estamos conseguindo impor um ritmo bom e podemos imprimir muito maior. Imprimindo e conseguindo chegar nesse nível, mesmo com esse calendário aí, eu acho que aí sim pode ser um fator favorável para nós na reta final de competição. Essa semana é uma semana cara bem cheia, né? Porque foram 3 jogos na semana, né? Começando no domingo, passando pela quarta e no sábado o Clássico Rei. Como é que a equipe vai chegar fisicamente numa semana tão estafante no jogo mais importante da semana? O que é o Clássico Rei? Nós já estamos vindo numa semana muito parecida, com um dia menos de descanso também, que foi o jogo na quinta, né, pro fim de semana. Então a gente já perde um dia de descanso. Novamente vai acontecer a mesma coisa, vamos jogar na quarta, mas aí em contrapartida jogamos no sábado de novo. Então com toda a dificuldade ainda se aumenta um pouquinho mais quando você perde 24 horas de trabalho. Nós estamos trabalhando para recuperar os atletas bem, e aqueles que não tiverem condição, nós vamos passar para o treinador, e aí fica a sua decisão, ou num consenso ali da comissão técnica, se poupar um ou outro. Não é o ideal nesse momento, com mudança de comissão, querendo dar conjunto, querendo impor toda a nossa filosofia de trabalho. Agora nós vamos trabalhar para chegar bem em todos os jogos. Se o calendário nos impõe essa dificuldade, nós temos que rebolar aqui para conseguir colocar todo mundo bem, o melhor time possível, fisicamente, tecnicamente, em todos os jogos. O calendário é dessa forma, é assim que nós temos que trabalhar. Você trabalha com o apoio da fisiologia, né, da fisioterapia também do clube. Um jogador como o Magno Alves, especificamente, né, um jogador que não tem lesões, é um jogador que se cuida muito. Qual o tipo de trabalho que é feito com o Magno Alves nessa maratona de jogos?
Eu estou dizendo, mal dá para se trabalhar. E o Magno já é muito inteligente, já é experiente. Nós sabemos que o desgaste é difícil de você recuperar de um jogo para o outro. Nós estamos trabalhando nisso daí, deixando com que ele se recupere o máximo possível para a gente conseguir pelo menos tê-lo à disposição em todos os jogos. É claro que aí vai ficar a cargo de uma decisão em conjunto, fisiologia, comissão técnica, porque a fisiologia também nos traz dados muito importantes. E quando, mesmo com todo o trabalho de recuperação, o atleta não conseguir se recuperar, você não pode expor ele a um risco de lesão e perder o atleta por um tempo maior. Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar com o Magno, como com todos os outros, mas ele em função da idade, com cuidado especial para a gente recuperando, tê-lo em todos os jogos. Não recuperando, se necessário for, conversar com o treinador, principalmente, expor o problema e aí tomar a melhor decisão possível. Sei que você não deve ter essa informação hoje, né, ainda começando os trabalhos, mas será necessário poupar alguém na quarta? Poupar alguém seria necessário em todo mundo, se eu fosse assim dizer. O ideal seria que a gente pudesse, no momento desse, tirar o elenco todo e fazer uma semana de trabalho, recuperar 2 dias, trabalhar os demais dias. Nós não temos como fazer isso. Nós vamos dentro das ocorrências. Por exemplo, nós já não temos o William Correa. Vamos trabalhar esse atleta e já é um outro que entra. Outras situações nós estamos analisando. Vou te dizer que a gente está muito preocupado com esse desgaste e vamos analisar. Amanhã, 48 horas depois, nós teremos acesso aos exames bioquímicos dos atletas, né, o CK, e a partir disso a gente pode traçar alguma estratégia. A princípio nós vamos colocar todo mundo à disposição. Se algum problema for detectado, aí nós vamos discutir posteriormente. Numa maratona como essa, o trabalho real que o preparador físico deveria ter, ele fica, por nem dizer prejudicado, mas fica quase minimizado, fica complicado. Eu estou trabalhando para te dizer com quem está fora e com os não relacionados, com a possibilidade do treinador, assim que esses atletas estejam num nível melhor e ajudem os demais que estão dentro de campo com a condição física até melhor do que os outros. Então o meu trabalho hoje está muito limitado a quem não está sendo relacionado, a quem está chegando, como o Fernandinho, essas situações que eu estou podendo trabalhar. Quem está jogando não tem o que fazer a não ser recuperar. Como profissional da área, você tem mais ou menos uma previsão de quanto o Fernandinho estaria apto para poder atuar? Hoje ainda não. O que eu fiz com o Fernando? Eu estou subindo, ele estava 3 meses parado, então eu preferi, em vez de dar um choque de imediato já e jogar o atleta, um monte de carga de trabalho nele e, consequentemente, ter uma queda, encher de dor muscular e retardar o processo, eu estou indo gradativamente. Então nós fizemos 3 sessões de treino, já dei um descanso. Depois fiz 4, já dei um descanso. Vou fazer 5 seguidas agora e vou dar um descanso. E estou tendo um feedback dele, ele está me dizendo, está melhorando as dores musculares, já estou suportando melhor. Eu estou analisando treino a treino o seu rendimento. Então, quando eu chegar em uma semana de treino, quinta-feira que vem, eu vou ter aí sim uma condição real de tração, uma previsão para o Fernando. O que eu te digo é o seguinte, eu estou querendo queimar a etapa, eu estou trabalhando com essa possibilidade. Seria muito bom se eu pudesse ficar com o atleta 15 dias, 20 dias. Bom é uma coisa, agora o real, a necessidade é outra. Então nós estamos trabalhando com a possibilidade de queimar a etapa. A partir de quinta eu tenho como dar uma posição, inclusive para o treinador. Essa foi a mesma conversa que eu tive com ele. Quinta-feira eu te digo, quando a gente vai poder contar com o atleta. É claro que para as primeiras convocações, requerendo ainda depois mais trabalho, mas pelo menos para ficar apto, para poder jogar meio tempo, para poder pelo menos estar no banco, alguma coisa desse tipo. Então nós vamos trabalhar com essa hipótese de encurtar o tempo. Como é que ele se apresentou fisicamente, o Fernandinho? Eu trabalhei com o Fernandinho há 17 anos atrás, eu acho, 15 anos atrás, ele começando a sua carreira. Eu vejo que ele perdeu um pouquinho de massa muscular, analisando inclusive sua carreira também assim, e isso é natural em função do destreinamento nesses 3 meses. Esse é o grande desafio nosso agora, retomar essa massa magra que ele perdeu, aumentar um pouquinho do seu peso. Agora, em termos de rendimento, até de aplicação nos treinos, está me surpreendendo até esse momento, porque está muito leve, o jogador que está aparentemente se cuidando, e quando chega destreinado, você acaba tendo realmente condição de, nos primeiros treinos, sair-se muito bem.